A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Eu me chamo Eidi Barbosa e estou aqui para te dar aquela pré-aula que vai auxiliar para dinamizar ainda mais a tua aula desta semana da Escola Bíblica Dominical. Você sabe que estamos aí, iniciamos recentemente um novo trimestre e estamos adentrando sobre várias histórias bíblicas e conhecendo um pouco mais sobre o livro da Palavra de Deus, né? E eu queria trazer para você, inicialmente, antes de iniciar sobre a aula de hoje, que é a quinta lição de Jardim de Infância, e o título é O Livro de Deus nos ensina sobre o amor. Essa é a lição de hoje. E qual é o objetivo da lição? O primeiro é conhecer o amor de Deus. E o segundo objetivo é entender que Jesus ama e protege as crianças. Mas antes de entrar sobre especificamente essa lição de hoje, eu queria trazer um recurso que pode te auxiliar em todo esse trimestre, já que vamos falar sobre o livro de Deus, né? Sobre a palavra de Deus. Isso aqui, queridos, é um material muito simples, tá? Isso aqui era uma caixa de papelão que a gente revestiu de EVA. Tem aqui, ó, Bíblia Sagrada, colocamos aqui um coração e uma cruz só para simbolizar um pouco mais. Mas qual é a ideia desse recurso? É que você possa colocar pelo menos o versículo de memorização de toda semana dentro, para que a criança entenda que a memorização, né, o versículo que ela vai ser tratado naquela semana, está dentro de um endereço. E qual é o endereço? O endereço é justamente a referência da palavra de Deus. Então, esse recurso, ele é simples, eu acho que você já ouviu, mas eu quis colocar umas prateleiras dentro para colocar todos os livros da Bíblia, para que você possa, na hora de buscar com a criança o versículo na palavra de Deus, que é sempre importante, embora que a criança de 5, 6 anos geralmente não sabe ler, embora ela não vá conseguir abrir talvez sozinha a referência, mas é importante que você sempre abra com ela a Bíblia. Mas antes disso, você pode mostrar esse recurso para que ela possa compreender que a Bíblia, ela é uma biblioteca de livros e que dentro da Bíblia, né, tem vários outros livrozinhos. Então, dentro da biblioteca, que é a palavra de Deus, tem vários livros. E você sabe que são 66, né? Então, eu fiz esse recurso aqui, ó. Veja como ele é. Dentro dele aqui tem umas prateleiras que eu revesti aqui. Isso aqui é isopor. Aí eu revesti com um EVA marrom, né? Para dar um destaque. E aqui são caixinhas de fósforo, tá? Muito simples. Eu comprei aquelas caixinhas de fósforo, aí aqui eu coloquei com um papel adesivo, né, que tem escrito aqui, ó, Bíblia Sagrada, e aqui na lateral tem o nome do livro, tá vendo? Dentro, ainda tá os palitos, eu ainda não tirei, mas algumas não estão, né? A ideia é que a criança entenda que a Bíblia ela é composta por vários livros, tá vendo? Tem alguns aqui que eu fiz escrito justamente para mostrar que você não precisa se adeter a encapar, você pode colocar um papel mesmo e escrever o nome do livro, tá bom? É muito interessante porque esse recurso pode ser utilizado para várias lições da Escola Bíblica Dominical. Você pode usar ao longo do ano, pode deixar lá exposto e você pode dizer assim, antes de iniciar o versículo, crianças, hoje nós vamos ler o versículo, por exemplo, qual é o versículo de hoje? O versículo de hoje está lá em João, capítulo 10, versículo 14 e 15, certo? O que é que diz nesse versículo de memorização dessa semana? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, você sabe que vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. Então, aqui eu coloquei um papel do visual explicando aqui a referência, sempre com uma imagem para a criança entender quem é esse bom pastor. E aqui você mostraria qual é o livro da Bíblia que está justamente a referência de João. Aí eu fiz uma distância de prateleiras entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e você pode pegar o livro da Bíblia, aqui ó, João, tá vendo aqui ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aqui dentro você pode colocar o versículo escrito, ou você pode colocar o capítulo e o versículo, um papelzinho dentro, algumas dessas tem aqui, um papelzinho dentro escrito o versículo e o capítulo daquela semana. Então esse recurso, gente, é muito interessante. Você vai gastar muito pouco, é só uma caixa que você vai revestir e você vai comprar aquelas, se você tiver já, né, ou então você compra aquelas caixas de palito de fósforo e você mesmo pode embalar com um papelzinho, revestir ela. Aqui eu preferi fazer adesivado, mas não precisa, tá vendo? E aqui você pode usar. E você pode pedir para uma criança. Crianças, hoje o versículo é onde? Em João, capítulo 10. Cadê João? Tá no Antigo ou no Novo Testamento? Isso é reforçar o aprendizado semanalmente. A criança aprende por repetição. Então, toda semana você mostra os livros da Bíblia. Na semana, você mostra onde está o livro. Você pergunta se está no Antigo ou no Novo Testamento. Você pode ir, à medida que eles já vão saber isso aí, muito facilmente, você pode colocar com mais um grau de dificuldade. Qual
qual seria? Está em qual divisão? Está nos evangelhos? Está no livro histórico? Então você pode fazer esse tipo de pergunta para que a criança possa absorver ainda mais conhecimento sobre o livro, a palavra de Deus. Então esse trimestre é muito interessante esse recurso, porque você vai utilizar ao longo de todo o trimestre e pode usar posteriormente também, tá? Então esse é o versículo de memorização, você vai contar com elas. E aí, o que é que eu gosto de falar sempre que é uma lição um pouco conhecida, né? Que é a ovelha perdida. Eu acho que você pode começar de formas diferentes. Essa de hoje, eu acho que você deveria começar fazendo perguntas para a criança, perguntando se elas já perderam alguma coisa. Você pode dar um exemplo da sua própria experiência e dizer, olha, eu já perdi uma vez, eu já perdi um dinheiro, eu já perdi uma moeda, eu já perdi um anel, eu já perdi uma roupa. O que você perdeu? Você pode contar a sua experiência para elas e como você se sentiu quando você perdeu aquele item. Principalmente se for uma coisa muito importante. Você vai dizer, rapaz, um dia eu perdi uma coisa e eu fiquei muito triste, porque eu perdi algo que era importante e valioso para mim. E você vai começar a fazer perguntas para a criança assim que começa a aula. O que você já perdeu? Me diga, ela vai contando a experiência dela, desde que todas as crianças falem. Se elas tiverem uma experiência de que perderam alguma coisa, e a partir daí você vai começar a dizer, e aí, o que você sentiu quando você perdeu aquilo? E você vai conversando com a criança, e aí sim, você vai trazer a parábola do bom pastor. Aí vocês vão dizer, olha, tem uma parábola que Jesus contou, que é a parábola do bom pastor, e você começa da ovelha perdida, e você vai começar a contar a história, e falando que nós somos, na referência dessa parábola, a ovelha, e Jesus, que é o nosso bom pastor. Então é muito interessante que você, sempre que for uma história muito conhecida, começar de forma diferente, porque a criança talvez já conheça, então você vai incrementando por ali a história para que ela fique animada em querer participar, tá bom? Então eu trouxe para vocês alguns recursos para você contar a história, que são recursos simples, uns palitoches aqui, ó. Aqui tem 3 ovelhas, mas você vai encontrar no seu PDF uma página assim, tá vendo? Que você pode imprimir quantas ovelhas você assim quiser, para poder fazer a referência da sua história das ovelhas perdidas. Porque na história da ovelha perdida, você vai contar que o pastor tinha quantas ovelhas? 100. E ele saiu lá com as suas 100 ovelhas pelo caminho. Tá vendo? Ele vai sair pelo caminho, você pode ir montando, você pode ir encaixando em algum lugar, você pode ter uma caixa como essa, e você pode ir dizendo que o pastor saiu, né, a caminhar, a andar. Vou pegar só 2 aqui, vai ficar mais fácil mostrar a vocês. E ele saiu a caminhar, conduzindo as suas ovelhas perdidas. E aí, quando ele foi conduzindo, o que acontece? Uma delas se perdeu. E aí, você pode usar essa aqui, ó. Uma delas se perdeu. Então, você vai fazer com que ela suma daqui da visão das crianças. Uma delas se perdeu e você vai contando que mesmo ele tendo 99, as 99 que restaram, ele não ficou apenas despreocupado. Ele se preocupou com aquela única ovelha que ele tinha perdido. Então você pode aqui já fazer uma aplicação para a criança e mostrar para ela que ela é importante para Deus. Porque se nós somos a ovelha e Deus se preocupa apenas com uma, ele tem muitas ovelhas espalhadas pelo mundo todo, mas ele se preocupa especificamente com você. Por isso que o objetivo da lição é dizer que Deus, ele nos ama, que ele nos conhece, que ele nos protege. Porque, embora ele tinha muitas ovelhas ainda com ele, ele deixou as ovelhas lá seguras e ele foi atrás da ovelha que tinha se perdido. E ele só ficou feliz quando ele conseguiu retornar com aquela ovelha nos ombros. Então, o que é que você fala para a criança? Que ela é importante porque Jesus trata todos igualmente como muito importantes e que ele nos ama de forma que ele está sempre a nos procurar. Jesus está sempre a procurar a gente, mesmo que a gente, olha, possa se perder. E aí você pode falar, será que vocês conhecem alguma pessoa, alguma criança, alguém da sua família que é uma ovelha perdida? O que seria essa ovelha perdida? Seria aquela pessoa que não quer ficar perto do pastor. Porque o pastor, ele estava caminhando com as suas ovelhas e essa aqui se perdeu porque provavelmente ela se afastou do caminho que ele estava conduzindo. Mas Jesus foi lá, o pastor foi lá e resgatou. E aí você pode falar, criança, você já sabe se perder do seu pai? Será que quando seu pai ou sua mãe fez assim, fica aqui comigo, você já se afastou dele? Tá vendo do perigo de se afastar do pai? Tá vendo do perigo de se afastar de perto da mãe? Você pode se perder. Então, você vai sempre fazendo a aplicação. Por quê? Eu já falei a vocês que as crianças, elas precisam conhecer a palavra de Deus, mas elas precisam que toda mensagem que você for falar tenha uma aplicação para a vida delas. Senão, elas não vão compreender com que elas aprendem nessa lição.
Qual é o princípio? Qual é a verdade? Então, sempre que você for contar uma história, sempre procure saber o princípio e o valor para aplicar na vida desta criança. Então, você pode dar exemplos do cotidiano dela, que ela tem que ficar sempre de alguém que a protege, sempre perto de alguém que está próximo para lhe ajudar, senão ela pode se perder. Graças a Deus que esse pastor encontrou, mas e se ele não tivesse encontrado? Então, você vai pegar e vai fazendo essa aplicação da história da ovelha perdida. E aí, sempre eu gosto, vocês sabem, de fazer uma dinâmica para fixar. Eita, eu esqueci de mostrar o lobo. Você pode botar, e quando você estiver contando a história aqui, ó, você pode colocar um lobo aqui na história para dizer que o pastor defendeu essa ovelha do lobo. Porque quem são os lobos na nossa vida? São aqueles que querem nos afastar do pastor. São aqueles que querem nos devorar. São aqueles que querem fazer com que a gente não fique próximo de Jesus. Então, o lobo é aquelas pessoas, aquelas amizades, aquelas coisas que nós damos mais importância do que dar perto do pastor. Então, você pode também usar o lobo como aquele que quer nos afastar do Senhor e nos devorar, nos fazer ficar longe do nosso pastor. Então, você pode usar esses recursos aqui, tá? E aí, o que acontece? Eu mostrei para você aí como contar a história e como fazer a questão do versículo de memorização, que você pode dividir para que meninos falem, depois meninas pedirem para falar forte, falar alto, falar pulando, falar com as mãos levantadas, até que eles fixem o versículo. Mas eu queria te mostrar uma dinâmica que você podia fazer ao final de contar a história, que seria uma dinâmica de quê? De fixação do conteúdo. Porque eu acredito muito que os jogos, que a ludicidade pode fazer com que a criança ela absorva ainda mais o conhecimento. E seria como? Seria a forma de você fazer aqui, ó, tipo um labirinto. Tem duas formas de você fazer essa atividade. A primeira é você imprimindo essa folha e dando para cada criança esse labirinto e pedindo para que ela consiga fazer com que o pastor encontre a ovelha, mesmo tendo tantos lobos aqui, ó, para querer atrapalhar a ovelha, o pastor de encontrar a ovelha. Então, ela vai ter que encontrar. Isso aqui você pode usar como atividade para que ela possa fazer na sala de aula. Ou você pode usar essa mesma atividade que está aqui, sendo que no chão. Como seria isso? Você vai pegar essas ovelhinhas aqui, ou uma ovelhinha só, colocar em um lugar e fazer um labirinto. Pode até seguir o exemplo de que está aqui nessa atividade. Fazer um labirinto com aquelas fitas coloridas, que é tipo crepe coloridas ou adesivas. Você pode fazer um labirinto e fazer com que cada criança descubra o caminho. Ela é o pastor e você coloca no final do caminho uma ovelhinha e ela tem que ir ao encontro daquela ovelha. Então, naquele momento, ela vai participar, entrar dentro da história. Ela nunca mais vai esquecer o que o bom pastor fez, porque ela viveu o concreto daquela história. Isso é muito importante. Então, você pode usar esse labirinto assim, ou você pode usar o labirinto no chão, tá? Você pode usar o mesmo caminho aqui para fazer no chão. É simples, bota umas fitas adesivas, as crianças vão amar com certeza, tá? Ou então, você pode também pegar essas ovelhinhas aqui e você pode colar um adesivo ou um confeito, alguma coisa, né, para premiar a criança adora isso, e você pode colocar em pontos específicos da sala e dizer, crianças, tem ovelhas perdidas nessa sala, e você precisa, pastor, me ajudar a encontrar as ovelhas perdidas. Olha, tem até um binóculo. Vamos lá, vamos procurar a ovelha perdida? Será que a gente consegue encontrar? Onde será que ela está? E você pode dar um binóculozinho desse aqui para cada criança e fazer com que ela vá procurar. E você pode espalhar ovelhas perdidas no meio da sala de aula. E ela vai procurar. E nesse momento tem uma música aí, tá? E já tem um link para você, que eu sempre gosto de colocar no PDF, né? Sempre tem um link, então você vai encontrar aqui, ó, um link da música, onde você pode usar tanto na hora da fixação, como na hora que elas forem terminar a história, ou que elas estiverem fazendo alguma atividade. Se na sua sala de aula tem um momento do lanche, você pode colocar também, porque elas vão ficar ouvindo e fixando ainda mais aquela história. Então, eu sou muito a favor de que você utilize todo o tempo que você tem naquela aula, que é apenas uma horinha, para fazer todo tipo de recurso para que a criança possa aprender aquela lição. O louvor, a entrada, a história, a memorização, sempre focado no princípio da aula daquele dia, para que ela possa sair dali sabendo que o bom pastor está para ali para cuidar, proteger e nos amar. E que nós, como ovelhas do Senhor, não podemos nos dispersar, nos afastar do Senhor, porque quando estamos perto dele, estamos seguros. Quando estamos afastados, podem vir lobos devoradores. Então, esse é o princípio da lição de hoje. Eu espero, querido, que eu tenha te auxiliado e que possa ter trazido alguma claridade, alguma clareza ainda mais para a tua aula e que seja uma bênção. Deus abençoe você, seus alunos e a sua aula.
E se você gostou desse vídeo, eu queria que você curtisse, ou comentasse, ou compartilhasse com alguém que pode ser interessante para que possa ajudar a crescer ainda mais o reino do Senhor e fortalecer o canal da nossa igreja. Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.